essa aula, estou vendo que o horário dela é até às 8. Isso. Tá bom. Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor David, eu sou professor de vocês de economia. Lembrando que essa aula vai ser uma aula baseada em alguns pontos essenciais. Eu vou abordar a apostila e vou procurar abordar outro ponto, que é o ponto atual que nós estamos vivendo. Tá? Então, para vocês começarem a entender, eu vou direto ao ponto. Tá certo? Há um tempo atrás, eu fiz um TCC de filosofia. Uma das formações que eu tenho é filosofia e a outra é matemática. Eu vou explicar para vocês alguns pontos. Tá? E foi assim, foi uma coisa bem interessante. Economia, ela tem alguns termos que as pessoas elas têm dificuldade para entender. Então, aqui o pessoal que é do curso de administração, ou curso de logística, ou qualquer outra área que vai tratar da economia, tem que entender esses termos, que é para vocês saberem como discutir com as pessoas esses termos. Então, vale a pena você estudar, vale a pena você buscar o conhecimento necessário nessa disciplina para vocês aprenderem. Vale a pena. Tudo que vocês aprenderem de conhecimento, ele vai ajudar vocês, tá? Nas áreas do conhecimento. Então, o que eu fiz? Bom, eu fiquei analisando a política do Brasil nos últimos 8 anos, e eu fico vendo, e aí se alguém quiser se manifestar, depois pode mandar uma pergunta, pode levantar a mãozinha, pode falar comigo, enfim, vamos responder tudo da melhor forma possível, tentar esclarecer o máximo possível vocês. E que vocês vão ser administradores, então vocês têm que entender de economia, sim, tá? Porque faz parte da administração. Lembrando que, na administração, aquele que administra é aquele que controla. E aquele que controla é aquele que administra. Então, quem administra, controla. E quem controla, administra. Então, é para isso que serve. Tá? Quando você tem o conhecimento dessas questões, fica mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? Então, vamos lá. Eu baseei meu TCC em termos que a população, a maioria, não consegue entender. Por exemplo, gente, vamos lá, vamos direto ao ponto. Por exemplo, em economia. Quando eu estou dizendo que você é liberal na economia, não é a mesma coisa que ser uma pessoa liberal na área social. Um exemplo, uma pessoa que é a favor dos direitos das pessoas LGBT, Professor, tudo certo? Seu microfone está desligado. aí, voltou. Tá bom? Sim, consigo te ouvir. Consegue? Então vamos voltar lá. Parece uma interrupção aqui. Por exemplo, eu digo que eu sou liberal na economia. Não tem nada a ver com eu ser liberal em questões sociais. Eu sou liberal a favor do aborto. Eu sou liberal a favor do direito das pessoas LGBT. O liberal na economia, economicamente falando, não tem nada a ver os termos. Tem que saber separar, gente. O que está acontecendo no Brasil é uma confusão generalizada. Então, as pessoas, elas entendem que o gasto social do governo, um Bolsa Família, uma bolsa para estudante, nós temos aqui os programas sociais para estudantes do ensino médio. Então, elas entendem que isso é gasto, elas não conseguem entender ela não consegue separar os termos. Tá? Então, separem os termos. E para isso acontecer, vocês têm que entender de economia. Tem que entender o que está acontecendo. Tem que procurar conhecer, saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa ali, eu digo que eu sou, porque eu conversei com pessoas na rua. Eu disse, olha, gente, você sabe me dizer o que é ser liberal na economia?
ser liberal na economia é ser a favor do livre mercado. Tá, mas como assim? Explica para mim. Tem que saber separar as coisas. Então, é muito importante que vocês tenham o domínio desses termos. Um liberal econômico, vamos lá, vamos explicar. Um liberal econômico não é a mesma coisa que um liberal. Por exemplo, quando eu estou falando aqui para vocês, já repeti. Não é, eu sou a favor da liberação da maconha. Eu sou liberal. Eu sou uma pessoa liberal. Um conservador é uma pessoa que ela não é a favor de liberação de drogas. Mas esses termos, eles não se aplicam a, por exemplo, as questões econômicas, questões macroeconômicas. Então, vamos falar de economia lá no sentido mais amplo agora. Então, a tese do meu TCC foi sobre isso. Então, o que acontece? Há uma confusão generalizada. As pessoas confundem a palavra liberal. Por exemplo, quando o Paulo Guedes se dizia no governo Bolsonaro que ele era um liberal na economia, ele estava dizendo, olha, eu sou a favor do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo, gente? O que é o Estado mínimo? O Estado mínimo, ele não tolera a intervenção do Estado em nada. O liberal, na questão econômica, ele é uma pessoa que ele não quer intervenção do Estado em nada. Por exemplo, seguro-desemprego, ele é contra. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é contra. O que mais? Qualquer política de cotas para pobres na universidade. Aí você pega lá o ProUni, você paga a sua bolsa, vai ter um financiamento aí público, uma parte do dinheiro vai ser vindo do governo para financiar a bolsa, o Trilhas da Educação. Enfim, ele é contra tudo isso. O Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o SUS. O SUS é uma política pública. O liberal, ele não aceita esse tipo de coisa. O liberal não aceita esse tipo de coisa. Você vai no posto de saúde aqui, você tem uma gripe, você toma vacina gratuita da gripe. E outras vacinas importantes. Nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem de um rapaz que ele ficou gripado, e ele foi no hospital. Ele foi tomar lá uma injeção, foi tomar alguns comprimidos. Quando você está gripado, você procura e a gripe está muito forte, você vai no hospital. Ele falou, eu vou no hospital, morando nos Estados Unidos. Ele falou que pagou $900. $900. Então, 9,540, não é isso? 9,545, né? R$4.500. Então, o que acontece? Paga a saúde lá. Lá não tem sistema único de saúde. As pessoas precisam entender isso. O nosso sistema SUS, ele é baseado no sistema inglês. A Inglaterra criou o sistema único de saúde lá deles, ou seja, saúde gratuita para a população. Aí vem aquela história de bem-estar social. O estado de bem-estar social foi criado pós-Segunda Guerra. Por quê? Nós tínhamos uma economia dilacerada. Ou seja, as pessoas muito pobres não tinham acesso a direitos básicos. Aí entra o Estado, né? Aí se cria todo um estado de bem-estar social. Os liberais, eles ficaram contra. Eles ficaram contra esse tipo de política. Isso é inaceitável. Como que pode? O Estado agora vai colocar dinheiro para comprar remédio. O liberal, no sentido clássico da palavra, o liberal, ele entende o seguinte, que o mercado, ele gera empregos. E se o mercado consumidor, o mercado econômico, ele gera esses empregos, então o que acontece? Ele mesmo se autorregula. Então é inaceitável para o liberal aceitar, o liberal economicamente falando, aceitar qualquer tipo de intervenção do Estado. Então aí vem lá a política do senhor Paulo Guedes, que é economista formado lá na famosa escola de Chicago. Então esses economistas de Chicago,
eles têm essa visão liberal, quase que ortodoxa. Não aceitamos a intervenção do Estado em economia. O Estado tem que ficar... O economista, estou falando de uma forma como ele pensa, tá? O economista clássico, ele não admite a intervenção do Estado. Nada, política pública zero, não espera apoio a demandas públicas, seguro-desemprego, FGTS, nenhum tipo de política estudantil, auxílio permanência, nada, não vai ter nada, não tem nada. Construção de casas populares para as pessoas de baixa renda, esqueça, não tem nada a ver. Então, as pessoas elas precisam ter esse esclarecimento. Quando você vota num projeto desse, você está votando na economia liberal. Você não vai ter nada, não adianta essa coisa. Mas o governo podia fazer isso, o governo podia fazer aquilo. Não, você votou num projeto liberal. O governo liberal, ele não aceita intervenção estatal. Então, foi nessa demanda, foi com essa premissa que eu elaborei no TCC. E aí foi aprovado na disciplina. E aí eu comecei a esclarecer esses pontos, as pessoas começaram a entender, eu não sabia. Porque a concepção da ideia da palavra liberal é aquela pessoa que está livre de preconceitos, que tem a mente aberta, e não é nada disso. Na economia, é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas precisam começar a buscar esses termos. Espera aí, uma pessoa liberal, socialmente falando, que apoia certas demandas, certos princípios, certos comportamentos na sociedade, é a mesma coisa que a economia? Lógico que não, não é. Então as pessoas precisam ter esse esclarecimento. Elas precisam entender que liberal, econômica, na economia é uma outra questão. Eu sou liberal na economia. Eu não aceito intervenção do Estado, eu não aceito políticas públicas. Eu não aceito. Não é que eu não aceito, eu não concordo. O Estado, o liberal o clássico, ele entende que o próprio mercado ele se regula. O próprio mercado ele vai se regular. Ele vai, de alguma forma, encontrar um caminho para sair da situação. Vejamos agora o senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com as políticas tarifárias dele. Ele tá apostando que o próprio mercado ele vai se rearranjar e tudo vai voltar ao normal. Não vai. Não vai, por quê? Porque agora a economia da década de 70 para cá, e ao longo dos anos, ela foi se tornando multilateral. Ele quer fazer uma coisa bilateral. Ele quer fazer bilateral. Você quer negociar comigo? Eu negocio com você. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, uma política macroeconômica, ela afeta todos os países. Vários países de uma vez só. Não tem como. O que atinge ferro e aço no Brasil, atinge o comércio da Austrália, atinge o comércio do Canadá. Uma coisa que é tarifada aqui no Brasil vai atingir o comércio dos Estados Unidos. Então, vai chegar produto lá, mas vai chegar mais caro. Tem tudo isso. A economia, hoje, ela é multilateral. Ela é multilateral. Ela não é bilateral. Já foi bilateral, mas não deu certo. Ficou um mercado muito ortodoxo, muito rígido. Então, a política ela tem que ser expansionista. A economia ela tem que ser expansionista. Ela tem que abranger outras nações, outros países. Então, a gente tem, como administrador, tem que começar a entender. Por que meu produto está mais caro? Por que meu produto está mais barato? A variação do dólar. O câmbio do Brasil ele é flutuante. É tudo baseado no câmbio flutuante. Nós não temos o câmbio rígido, como tem a China. Então, nosso câmbio é flutuante, é diferente. Nós acompanhamos a variação do dólar. Então, alguns produtos são baseados em dólar. $5,91 hoje fechado na Bolsa, significa uma gasolina, um combustível mais caro, porque nós exportamos esses combustíveis. O Brasil não é autossuficiente em combustível.
ele exporta muito. Então, vai chegar mais caro aqui, vai vir mais caro da bomba. Nós temos um mercado fechado. Só uma empresa, que é a Petrobras, que, na minha opinião, é errado, pode fazer o comércio de combustíveis. Você não abre, você não tem uma abertura. Você tem algumas privatizações no setor petroleiro, mas é muito fechado ainda. Você não tem uma abertura ampla, como tem os Estados Unidos, várias empresas fazendo o mesmo comércio. Você não tem concorrência. Você tem uma empresa estatal regulando tudo. Então, não há abertura do mercado de combustível no Brasil. Então, tudo chega mais caro. Tudo vem mais caro. Tudo é mais, como diz aqui, como o pessoal costuma dizer, mais custoso. Então, a gente tem que começar a abrir nossos olhos para isso. Então, voltando ao assunto que eu estava falando com vocês, a economia ela tem vários parâmetros. Ela tem vários parâmetros. O Brasil adotou o real, a economia aí, lembra lá da história? O Fernando Henrique baseou o real, ele igualou o real com o dólar, aí durante algum tempo deu muito certo, aí o mercado ele é volátil, ele é câmbio flutuante, então ele tem uma certa variação, o real se desvalorizou em frente ao dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda corrente mundial. Todo mundo se comercializa em dólar. O que deixa essas tarifas do Trump injustas. Deixa injusta, né? Deixa injusto. Por quê? Porque a principal moeda é a dele. Então, se tem uma tarifa mais alta em outro país, tem que entender que a moeda, o dólar, cobre muitas vezes aquela moeda. Um dólar vale R$5, tá certo? Então, se a tarifa do Brasil é um pouquinho mais alta, é para nivelar esse valor. Porque quando o americano vem para comprar aqui, ele compra muito barato. Ele compra muito barato, porque um dólar vale R$5. Então, essa diferença de câmbio é significativa. Então, nós temos que começar a entender. E aí, nessa época, eu fiz esse TCC e deu certo. A banca examinou e deu certo. Deu muito certo, graças a Deus. Deu certo. Então, nós temos que começar a discutir economia de forma mais séria, mais prática. Não adianta as pessoas entenderem que apenas num projeto político, elas precisam entender o que está em jogo, o que está por trás daquele projeto político. Você vai ter menos direitos como trabalhador, você vai ter mais direitos vão ser suprimidos. Então, por exemplo, numa política econômica, o que eu chamo de ortodoxa, rígida, você não tenha as benesses que tem uma economia como a nossa, voltada para a política do bem-estar social. Então, essa política do bem-estar social, ela basicamente começa lá com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e eles disseminam aí e começam essa questão, porque depois da Segunda Guerra aconteceu muita coisa, e não dá para explicar tudo numa aula só, é muita coisa para a gente discutir, tá certo? Mas basicamente é isso. Você começa a estabelecer ali um estado de bem-estar social. Você não poderia ter uma economia rígida e a população na miséria, a população pobre, a população doente. Então, aí se começa a criar algumas coisas. Cuidar das pessoas, até aquele cuidado. Agora nós temos no Brasil toda uma política voltada para a terceira idade. Por quê? Porque nós vamos ter aí até 2030, 2060, não vou lembrar agora, mas nós vamos ter uma população majoritariamente de idosos. Então é comum você ver a criação aí, o aumento de lares, abrigos, a profissão de cuidador mais acentuada, mais vista no mercado. Você não tinha quase. Agora você tem. As políticas públicas, por exemplo, são todas políticas. A política, por exemplo, vai ter remédio agora na farmácia que você vai lá com a receita e pega esse medicamento de graça. Não é de graça, ele tem um custo para o governo. Você, através dos impostos, se subentende que o governo pega esse dinheiro, reverte, faz os medicamentos e a população é beneficiada. Então, você vai lá na farmácia com a sua receita e vai pegar esse medicamento para algumas doenças, não são todas,
mas algumas doenças que você tem, você vai pegar esse medicamento lá e vai, de graça, gratuito, não vai pagar nada. Na política econômica liberal, isso é inaceitável. Ah, mas nós estamos falando, professor, de remédio para as pessoas. Não interessa. Tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, passa sem. Foi o que aconteceu na pandemia, o que nós vimos nos Estados Unidos. Teve gente lá que morreu devendo, e deve até hoje, 3 milhões de dólares para o hospital. Porque lá a saúde, ela não é gratuita. Você paga pela saúde lá. Você paga e paga muito caro. Você tem planos lá que são específicos e que vão te dar cobertura se você pagar. Se você não pagar, você não tem. Então, tem tudo isso. Então, a política econômica liberal tem que entender o significado da palavra liberal. Liberal não é liberal no sentido social. Livre, pensamento altruísta, mente aberta, não quer dizer nada disso. Então, já tira isso do seu vocabulário. Se achar que é a mesma coisa, não é. Liberal economicamente é uma coisa, liberal social é outra. Há diferenças aí, não é a mesma coisa nunca. Tá certo? Então, se você falar para mas eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou a favor das drogas. Peraí, isso é uma outra situação, isso não tem nada a ver com ser liberal da forma econômica. O liberal, ele é a favor do Estado mínimo. O Estado não pode ficar intervindo. E se entende intervir quando você tem, por exemplo, a alta do preço dos alimentos. O governo entra com soluções, vai discutir com o atacadista, vai discutir com o setor de comércio, vai discutir com aquele fornecedor lá da ponta, vai discutir com o agricultor. Ele está tentando intervir nessa situação, ele está tentando reverter a situação, tirar o valor excessivo dos alimentos. O governo liberal não tem conversa. Deixa como está, ele vai mudar a hora que tiver que mudar e acabou. Concorde você ou não? É assim que funciona o governo liberal, economicamente falando. Ele não quer trazer intervenção, ele não faz, ele é contra a intervenção. A visão do liberal é que o governo deve apenas fiscalizar. O governo é o fiscalizador. O governo cria as leis e fiscaliza. O governo não intervém. O liberal no sentido ortodoxo, no sentido integral da palavra, é isso. Ele apenas observa. O governo, para o liberal, é isso. Ele apenas observa o cumprimento das leis. Ele cria as leis via legislativo e aplica essas leis. E somente. Não tem essa de intervir. Vamos criar uma política pública que vai tirar aquelas pessoas da favela, que vai construir um bairro para as pessoas mais pobres. Não tem isso, não tem. O pobre que se vire, que ele que cria as suas condições para sair da extrema pobreza, da pobreza. Não tem distribuição de cesta básica, de alimento, de Bolsa Família, de Bolsa Atleta, de nada, de bolsa para estudantes, auxílio estudantil, nada disso. Tudo isso é política intervencionista. E o liberal, nesse sentido clássico, ele não aceita. Ele não tolera isso. Isso aí para ele é um horror. Isso não é aceitável. Se falou muito na época da pandemia na questão do voucher, né? As pessoas que não tiverem lá realmente condições, vamos discutir uma questão de um voucher, que é como se fosse um auxílio para ela ter alguma forma de auxílio, mas isso vagamente falando. Quando se falou na questão de liberar um auxílio emergencial para as pessoas de R$600, houve uma ampla discussão no Congresso. Os liberais, obviamente, não ficaram a favor, ficaram contra, porque, obviamente, é a política intervencionista. O governo está querendo dar um auxílio para as pessoas, porque elas estão nas casas delas. E o que o governo tem a ver com isso? Então, vai ser intervenção.
Então, assim, muita gente foi contra, muitos deputados foram contra, alguns foram a favor, etc. Então, para discutir economia, você tem que entender o porquê disso. Isso começa lá atrás. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava devastado, houve uma catástrofe, obviamente, que vocês já sabem, que foi a questão do nazismo na Segunda Guerra, as nações, muitas debilitadas economicamente, então, e a população é mais prejudicada, óbvio, e aí se começa toda uma discussão do capitalismo, ele precisa se disseminar, ele precisa renascer, as pessoas precisam, muita gente na miséria, na pobreza, os trabalhadores também, os que mais sofrem, a classe trabalhadora é a que mais sofre, é óbvio, a classe trabalhadora, quando a economia ela perde, a classe trabalhadora é a que mais sofre. Haja visto o que aconteceu aí nos últimos anos no país. Então, vocês estão esclarecidos sobre isso. Muito bem esclarecidos. Então, o medo do desemprego, a insegurança, a falta de mantimento, pessoas passando fome, enfim. E isso aí ainda é muito, como posso dizer, é o que acontece quando a economia desregula, quando algo não vai bem, algo deu errado lá atrás, foi puxando, foi arrastando o problema, veio a pandemia, agravou a situação. Então, vocês começam a entender o porquê que a economia ela é tão ligada à vida das pessoas. Por que a economia é tão importante? Porque tudo é economia, tudo é baseado nas transações de demanda, de consumo, de venda, etc. Então, nós precisamos começar a entender esses termos. E como eu estava falando, e foi bem esclarecido para as pessoas, foi bem esclarecido para a banca, foi onde eu consegui me formar também em filosofia, tá certo? Mas o liberalismo econômico, ele teve alguns pais bem que vocês vão conhecer, David Ricardo, Adam Smith, economista, filósofo escocês, é considerado o principal expoente do liberalismo econômico clássico. A principal obra dele, e aí aquele pessoal de direita mais radical, eles adoram falar sobre Adam Smith, A Riqueza das Nações, é o principal livro dele. Foi publicado em 1776, representou um marco para a teoria econômica, o que faz com que muitos intitulem Smith como o pai da economia moderna. Smith teceu inúmeras críticas ao mercantilismo, ao sistema do governo absolutista, defendendo liberdade individual e livre mercado. Então, bem como eu falei para vocês, quando eu estou falando livre mercado, tem desemprego? O desemprego está alto, está baixo, não interessa. Professor, e a questão, se você está falando de economia, e a questão da desigualdade social? O liberal na economia, ele ignora isso. Para o liberal, economicamente falando, a desigualdade ela sempre vai existir. Então, nada de política pública, nada que venha combater esse tipo de coisa. Para o liberal econômico, para o economista liberal, a desigualdade ela sempre vai existir. Não adianta você fazer nada que combata isso. Para ele é inútil. É como se fosse isso. Tá? O liberal ele não tolera esse tipo de coisa. Qualquer coisa, qualquer intervenção que seja do Estado, o liberal ele não concorda. Ele não vai aceitar. Então, ele é a favor do livre mercado. O livre mercado para o economista é o principal. O mercado se autorregula. Então, eu tenho desemprego alto, tem uma taxa de desemprego, o governo vai criar uma forma de fazer com que as pessoas sejam empregadas, o governo vai se comprometer com geração de empregos. Isso, para o economista, é um horror. O economista liberal, que é o clássico que eu estou falando, aquele pessoal lá da escola de Chicago, só aí para isso, se você for discutir isso aí com eles, ele vai falar que você não está, que você é socialista, que você é comunista,
eles vão falar um monte de coisa e vão acabar, vão até brigar com você. Então, é bem complicado. Vamos discutir aqui o bem-estar das pessoas, políticas públicas para geração de renda, emprego. Não tem nada disso. O liberal, ele quer... o compromisso dele é com leis. Está criando uma lei que está reduzindo tarifas. Está ótimo. Redução de impostos. Está ótimo. Corte de gastos do governo. Tá por aí. Agora, vamos discutir política pública para remédio de graça para a população. Aí você já está comprando uma briga com eles, que eles não vão aceitar. Então, nós temos pessoas favoráveis a essas políticas e temos pessoas contra essas políticas públicas que nós vemos no Brasil. Então, o nosso sistema único de saúde. Tá? Imagine que eu chego para vocês agora, gente, olha, a partir de hoje mudou. Não tem mais vacina de graça no posto. Se você quiser levar o seu filho lá para ele se vacinar, faça o seguinte, pague as vacinas. Vai ter vacina, não é mais gratuito. Você vai ter que pagar pela vacina. Imagine só. Você vai para o posto de saúde, tem uma conta lá para você pagar ao final do tratamento. O médico vai cobrar o tratamento que você recebeu. Então, esse é um país que ele é extremamente capitalista e ele adotou a política liberal. Então, há vários exemplos assim, né? Onde a saúde ela não é gratuita, ela é paga. Então, você precisa pagar pela saúde. Vai estudar, não tem escola pública gratuita, não existe essa. Tem escola que você vai estudar, tem que pagar para estudar. Uma taxa mínima, mas tem que pagar. Nada é de graça, então nada é gratuito para a população. Professor, mas esse não é o compromisso do governo? O governo quer arrecadar impostos, mas não quer investir na população? Depende do projeto que aquele país adotou economicamente. Você vai ter estado de bem-estar social ou você vai ter uma política econômica liberal? E aí depende do plano que a população, o projeto que a população entenda que é o mais viável para ela aceitar. Então, é o que acontece. Muitas vezes as pessoas fazem suas escolhas baseado no heroísmo, baseado em paixões, mas não tem não raciocina o que está por trás daquele projeto. Se ele é um projeto conservador, se ele é um projeto liberal, se ele pensa as políticas públicas, se ele não pensa, porque tudo isso diz respeito a vocês, ao bem-estar social das pessoas. Então, nós temos aí o Adam Smith, nós temos Adam Smith, deixa eu ver, temos o que é o pai do liberalismo, né? Adam Smith, deixa eu ver, Davi Ricardo, economista também. Temos mais um que eu esqueci o nome. John Locke. John Locke é um dos principais. John Locke. Então, nós temos esses três nomes, esses três expoentes. E na nossa disciplina, nós vamos procurar discutir a respeito de alguns termos que nós ouvimos. Livre mercado, política cambial, inflação. Se tudo que você tem, se tudo que é produzido no Brasil, 60% é vendido para fora. É vendido, é exportado. Então, vamos lá. Você vai ter uma inflação aqui. Por quê? Porque você vai ter uma demanda interna à procura daqueles produtos. Então, tem que saber o que é. Nós temos uma taxa de inflação que está em 5%. Quanto está a nossa taxa de inflação hoje? Mais ou menos 5%. Deixa eu ver, taxa de inflação mensal. Inflação mensal. Vamos ver aqui. Temos que saber essas taxas.
Ó, a inflação medida pelo IPCA apresentou alta de 1,16 ao mês anterior. Então, se está 1,16 por mês, vamos colocar assim, vai, ela está rendendo 10%, né? Ela chega a 10% no final do ano, por exemplo. Agora, se o governo faz política de abastecimento interno, ele privilegia primeiro o mercado interno. Então, nós vamos ter uma inflação menor aqui. Só que, aí é que está, com a alta do dólar, o que está acontecendo? Os nossos agricultores, eles preferem fazer o quê? A venda de mercadorias, das commodities, né? Que são os grãos, soja, arroz, feijão, café, milho, cana-de-açúcar, esses produtos todos fazem parte da economia do Brasil. O que acontece? O agricultor, ele vê uma possibilidade de ganho maior. É melhor você vender em real ou vender em dólar? Onde você vai ganhar mais? No dólar. Então, o agricultor começa a abastecer muito o mercado externo. E o mercado interno do Brasil começa a sofrer algumas consequências dessa venda. É o livre mercado funcionando. O governo não pode pegar, simplesmente falar, gente, acabou o mercado externo. Acabou o mercado externo. Primeiro vocês vão abastecer o mercado interno e depois o externo. Isso é uma intervenção muito grave e não é vista com bons olhos. Aí o Brasil passa a ser visto como um país intervencionista. Tá certo? Então, o que acontece? O governo tem que permitir que o mercado ele se adeque às demandas internas e externas. Disso que se trata. Então, o que acontece? O produto é mais vendido lá fora do que aqui dentro. Então, se o governo falar, vai vender tudo aqui dentro agora e vai cortar lá fora, o governo ele vai perder credibilidade no mercado, que vai levar a uma concepção de risco maior, e a inflação, que já é um valor substancial, pesa um pouquinho no bolso, vai ficar ainda maior, vai dobrar, vai triplicar, vai aumentar, a ponto de ficar insuportável. A moeda daquele país vai se desvalorizar. E aí há uma quebradeira generalizada na economia daquele país. Então, vocês estão vendo o que acontece. Quando o governo se preocupa muito com o mercado e quer intervir demais, ele pode intervir, mas quando ele faz uma intervenção muito drástica, acontece esse tipo de coisa. Então, a economia da Venezuela já disparou a 900 mil%, a ponto das pessoas irem comprar papel higiênico lá com o dinheiro num carrinho de mão, coisas básicas, itens básicos, a moeda passou a não valer nada, enfim, vira uma catástrofe econômica. Então, o governo ele tem uma certa limitação. Quando ele interfere muito na economia, também existe esse problema. Ele pode sofrer uma retaliação externa dos países que são a favor do mercado econômico, do capital livre, do livre mercado, aliás. Então, é muito perigoso essa intervenção. Toda hora o governo está intervindo, toda hora. Por que está acontecendo nos Estados Unidos? Essa política cambial do Trump, ela é nociva. Por quê? Não é o próprio mercado que está se adequando a novas regras. Ele, governo, o Trump representa governo. Ele que está criando as novas regras. O governo está intervindo. Então, é visto com maus olhos. E se é visto com maus olhos, a bolsa vai cair. É simples. Não tem outra mágica, tá certo? Nesse sentido, o que era melhor? Ter feito uma negociação ampla com todos os países e estar trabalhando no multilateralismo. O que não dá para entender ao certo o que está acontecendo, mas parece que há certas vozes lá que estão convencendo ele de que ele está certo e que ele não está errado. Então, o que está acontecendo com a economia americana? Ele está tentando reescrever
a ordem econômica mundial. Isso é muito perigoso. O governo o tempo todo, interferindo. A ponto, eu estava vendo uma matéria aqui no Fantástico, domingo, que parece que ele chegou a criar tarifa até para um país aí dos polos aí, Polo Sul, enfim, um país lá, Polo Norte, um país que só tem pinguim. Então, ele colocou lá até tarifa, é uma ilha, me parece, eu não prestei muito bem atenção, mas é uma reportagem dessas tarifas que ele criou. Então, assim, tudo é muito nocivo. O mercado não vê com bons olhos. O mercado não vê com bons olhos. Quando o governo começa a interferir, bastou que o nosso economista, nosso presidente, o nosso ministro da Economia colocasse uma determinada taxa, que foi conhecida como agora, a mais recente, a taxa das blusinhas, que é taxar Shopee, Mercado Livre, essas compras que as pessoas costumam fazer, que ele ficou super mal. O mercado ficou detestando a política econômica e muito rapidamente o dólar aumentou, disparou. Aí veio mais aquela questão do PIX, o PIX vai ser cobrado, vai ter taxa para o PIX, aquela coisa toda, se é falsa informação, se é informação verdadeira, a gente não vou discutir aqui, mas o que acontece? O mercado começa a borbulhar, porque é uma economia de capital livre, é uma economia que é gerida por economistas, e esses economistas eles são liberais. Aí se fala muito lá da Faria Lima, de São Paulo, então ali é um capital, a rua do capital financeiro, tem a Paulista também, mas o pessoal está comentando muito agora, fala a respeito da Faria Lima, é onde tem os banqueiros, é onde tem o pessoal da Bolsa de Valores, enfim, é onde tem esse pessoal aí do capital econômico. Então, o que acontece? O mercado vê com maus olhos. O mercado começa a ver com maus olhos, aí, como o câmbio ele é flutuante, ou seja, ele é variável, né? Você vê lá, quando você abre o gráfico, ele é flutuante por isso. Quando você abre o gráfico lá, você vê, o dólar está variando, ele começa, tem lá a escala dele, né? O gráfico começa a fazer isso aqui. Sobe, desce. O governo criou um gasto a mais. Esse dólar pode aumentar. O governo está gastando muito, e isso compromete o mercado futuro. Por quê? Porque o mercado não tem certeza se o governo vai pagar, vai ter condições de honrar os seus compromissos. O governo também tem que honrar compromissos, as contas, enfim, as políticas públicas, sociais, uma série de coisas, pagamento de funcionários, né? O pagamento do judiciário, enfim. O que acontece? O dólar começa. Aí saiu uma notícia. Essa notícia prejudica o governo. Saiu uma notícia de um ente da federação, como posso dizer, como posso colocar para vocês aqui, de alguém ligado à economia, um indicador da economia interna, que o governo não vai ter condições de honrar seus compromissos no futuro. Ele não vai ter condições. Ele tá perdido, esse governo não vai ser capaz de pagar suas contas, já fizeram uma estimativa, o dólar começa a fazer isso aqui. Ele começa a subir. Você pode perceber isso. Ele começa a variar, ele vai para cima. Ele começa a subir. Se estava 3, vai valer 4. Abrir o áudio. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos alguns fundadores, nós temos algumas pessoas, alguns economistas liberais que já de muito tempo vieram com as suas teorias. Essas teorias foram sendo aperfeiçoadas e foram sendo colocadas em prática no mercado atual de hoje. Então, como tudo começa lá atrás. Toda essa questão que nós discutimos agora,
deve ou não ter, devemos ou não ter cotas, devemos ou não ter plano de saúde, remédio de graça, todas essas políticas públicas. O SUS poderia ser pago, algumas pessoas comentam sobre isso. A escola pública deveria ser paga. Então, tudo isso daí vem de uma série de coisas que é demandada pela economia, e as pessoas sentem isso na pele, quando a inflação está muito alta, quando o salário mínimo, aí tem uma questão que eu não vou citar aqui, mas aí envolve salário mínimo, então o salário mínimo sempre foi reajustado de acordo com a inflação, então se você tem uma inflação de 5%, você dá um reajuste compatível com a inflação que foi anualmente. Essa era a política praticada, que voltou a ser praticada agora no terceiro mandato do governo Lula. Mas aí, por exemplo, no governo Bolsonaro, eles já preferiram uma outra estratégia, a de manter o salário mínimo sem o aumento real, ou seja, aumento acima da inflação. Então, vamos lá. Aí a inflação começou a disparar, começou a subir, veio a pandemia, o salário começou a se manter no mesmo nível. O que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar. Por que está tudo tão caro? Por que está tudo tão caro? Por que não se faz mais barato? E o que está acontecendo? Eu ia comprar a minha mercadoria aqui, a me fazer minhas comprinhas no mercado, eu gastava tanto, agora estou gastando tanto. Então, quer dizer, a economia ela é muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, se nós não tivermos, nós precisamos, como administradores, entender pelo menos o básico para que nós possamos praticar isso no nosso local de trabalho, para que as pessoas com que vamos conversar entendam que nós também sabemos conversar sobre economia. O administrador é aquele que ele entende um pouquinho de cada coisa, ele precisa entender um pouco de cada coisa. E na questão econômica, a questão econômica é fundamental, principalmente na questão administrativa. Você vai lidar com valores, você vai lidar com centro de custo. A empresa que você vai trabalhar, ela tem um centro de custo. Você não vai poder gastar mais do que aquele centro de custo. Então, se você gasta mais do que o centro de custo que a empresa te deu, você vai ficar sem dinheiro. Ou, por exemplo, tem algumas empresas que elas têm um centro de custo rígido. O que é isso? A empresa mantém você lá, você tem aquele centro de custo. Você tem um valor que, como administrador, você pode gastar aquele valor. Então, por exemplo, chegou no final do ano, você não gastou aquele valor é retirado, a empresa retira aquele valor e você vai ter que se habituar com o valor que é colocado de acordo com o que a empresa entenda que você gasta. E aí fica muito complicado, porque você pode ter um gasto maior e você vai se complicar. Então, o que acontece? O administrador tem que entender de centro de custo. Eu já trabalhei com centro de custo. E o que acontece? Geralmente, eu tinha 2 fornecedores. Esses fornecedores entregavam seus materiais. O gasto o contrato que eles tinham era de 1,5 milhão. Um deles, né? Era 1,5 milhão. Então, o nosso centro de custo, e não era só eu, tá? Eram várias pessoas, e o gerente, principalmente. Então, o que acontece? Tem 1,5 milhão naquele centro de custo. Então, tudo que é comprado pela empresa é debitado daquele centro de custo. E o nosso departamento administrativo e logístico, era responsável por aquele valor. Então, por exemplo, acabou o valor, veio a inflação, aumentou os produtos, item por item, e esse centro de custo, esse valor aqui, não está cobrindo mais as despesas. Então, o nosso gerente, nós tínhamos que entregar relatórios para ele pegava esses relatórios e apresentava à administração, à presidência da empresa. Aí a presidência da empresa ia lá e determinava um novo aporte de recursos para o centro de custo. Então, era assim que nós trabalhávamos. Então, por exemplo, houve uma demanda muito grande, um gasto muito elevado. Opa, dá um break, vamos conversar com a diretoria para ver se eles estão de acordo com esse gasto. Aí o que acontece? Tem um centro de custo.
Aí meu administrador falava, olha, esse valor aqui, esse produto aqui, joga nesse centro de custo. Aí quando você jogava o valor, quando a gente colocava o valor lá, era debitado daquele tanto que estava lá reservado pela empresa. Acabou, secou, não tem mais dinheiro. Aí é que tá. Você vai ter que nós criávamos formas, relatórios de forma mais técnica para justificar o porquê que aquele centro de custo não foi suficiente para a compra daqueles produtos. E aí que tá. Aí você tem demanda emergencial, às vezes, por exemplo, um equipamento que quebra, você vai ter que comprar um outro novo. Houve, por exemplo, a questão de enchente, questão de tempestade, questão de vandalismo, que já aconteceu, que eram torres de transmissão, aí foram lá, derrubaram 2 torres de transmissão, a energia acabou. E agora? Nós vamos ter que usar o dinheiro do centro de custo para reparar aquelas torres de transmissão. É o imprevisto. Então, o administrador deve estar preparado para o imprevisto. Aí, por exemplo, ultrapassou o valor, não tinha o que fazer. Naquela ocasião, a gente tinha que bolar uma forma de convencer a nossa diretoria, a nossa gerência, que precisava de novo recurso lá. E aí, como é que a gente fazia o convencimento? Não é na força, não é por violência. A gente pegava um relatório, fotos, conversava com o departamento técnico explicava a situação, tudo por e-mail e relatório. E fazia um relatório, entregava, nós anexávamos esse relatório ao nosso parecer e entregávamos para a presidência. A presidência da empresa conversava com o departamento, com a contabilidade, com o setor financeiro e autorizava um gasto emergencial. Então, às vezes, o centro de custo não era suficiente. Era preciso, além do dinheiro do centro de custo, um gasto a mais com aquilo que era feito. Então, tudo isso aí é economia. Tudo isso envolve economia. A escolha do fornecedor, a escolha do parceiro certo, que não vai deixar você na mão, e do fornecedor que vai te dar o produto com qualidade, porque muitas vezes a empresa ela não quer só o preço baixo, ela vai querer a qualidade também. Então, aí você pega, geralmente, o departamento de compras trabalha assim. Geralmente, o melhor de 3, pega 3 lá, fornecedores, escolhe o melhor de 3, o que tem preço, qualidade e preço, e aí vai e escolhe aquele fornecedor. Não é o mais caro, não é o mais barato, mas é aquele que apresenta as melhores condições de suprir as necessidades da empresa. Não ia adiantar eu contratar um fornecedor chinês, porque ele ia demorar 30 dias para fazer a entrega daquela mercadoria. Eu precisava de um fornecedor nacional que me entregasse no máximo uma semana. Então, veja como que funciona. A economia está girando. O chinês, o fornecedor, nós temos aqui o nosso produto. Se você quiser, 30 dias para entregar. O outro chegar, não vou citar o nome da empresa, não, temos aqui pronta entrega em uma semana, no máximo. Vai ser o trabalho de montar a torre e entregar a torre pronta para vocês. Então, aí você tem que escolher qual que é aí você faz uma decisão estratégica. A energia elétrica não pode faltar, as pessoas não podem ficar sem energia. Então, naquela ocasião, nosso centro de custo decidiu pela empresa nacional. E a empresa internacional, que é uma empresa até chinesa, ela foi descartada. Ela não foi a melhor opção, pela demora, da entrega, etc. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. É um prazer conhecer todos vocês. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Estaremos aqui na próxima aula com todos vocês, explicando maiores conceitos da nossa apostila de economia. Muito obrigado para vocês e boa noite. Boa noite, professor David. Boa noite.